Estamos aqui para conversar sobre o livro, né, Geógrafos na História do Pensamento Geográfico, que foi publicado esse ano, e com os organizadores dessa coletânea, que tem textos de várias pessoas, mas vocês, né, Guilherme, que é professor da Unesp, a Larissa, que é professora da UESC, que é a Universidade Estadual de Santa Cruz, a Unesp, né, uma universidade de São Paulo, e a Rízia, que é professora da Universidade de Pernambuco. Bem, então, para fazer uma rápida contextualização, é interessante notar que este livro vai inaugurar um pioneirismo, pelo menos nacionalmente, de remontar a história do pensamento geográfico, lançando a luz sobre o papel das mulheres que teceram a geografia em específico, mas que acaba por esbarrar nas geociências no geral. E aí eu queria lembrar também uma entidade que eu conheci no Amped, né, que é a Associação Brasileira de Mulheres nas Geociências, a ABMGEL, que foi fundada em 2018, um Congresso Brasileiro de Geografia, que é uma organização que busca lutar pela equidade de gênero nas ciências, nas geociências. Nesse sentido, como diz na contracapa do próprio livro, há uma inquietação, sobretudo estudantil, e um tensionamento, né, uma cobrança, para que nas ementas sejam incluídas, e eu digo isso pelo menos já tendo experienciado essa tensão de pressionar os professores para, na verdade, lançar esse questionamento. Cadê as mulheres na história do pensamento geográfico? Falar da importância desses saberes situados, né? Em seus vários recortes, sejam de raça, de territórios, de localidade. Pois, como afirmam, conhecemos e pouco debatemos o papel de muitas mulheres que nos antecederam. Bem, dessa forma o livro vai contribuir para desencorajar uma noção masculinista da ciência geográfica, que eu acredito que é um grande avanço, sobretudo, eu diria que um marco para geografias feministas como um todo, mas para a geografia também, no geral, não só para geografias feministas. E combater um patriarcalismo científico e descolonizar também o conhecimento geográfico, né? Notando que essas sujeitas falam a partir desde posicionamentos políticos, epistemológicos e territórios. Então, primeiro sobre o livro, eu queria saber como que surge a ideia da publicação dos geógrafos na história do pensamento geográfico, e qual a mensagem central que vocês esperavam transmitir aos leitores e leitoras com o livro, e se vocês podem comentar a estrutura do livro, né? Tem vários autores e autoras de diferentes lugares, países, acho que merece menção, curiosidade também, acessar. Bom dia, obrigado pelas palavras, pelas gentis palavras. Gostaria de cumprimentar minhas duas colegas, a professora Rizzi e a professora Larissa. É um prazer e uma gratificação enorme para a gente estar aqui nesse momento, compartilhando um pouco do livro. Na verdade, é a primeira atividade, de fato, que a gente conseguiu se reunir para discutir esse documento após a publicação, né? Curiosamente, o conjunto de atividades tem surgido em relação a esse livro e conseguir casar e dialogar as agendas tem sido um pouco difícil para nós, né? E isso nos deixa até feliz por justamente começar agora com a consequência nesse pontapé inicial do lançamento da divulgação mais concreta desse livro. Agradeço também a consequência, né, por ter dado essa oportunidade para nós de lançar esse livro nessa editora, que é uma importante editora, talvez a melhor editora atualmente, né, no cenário nacional, quando o assunto é geografia. Bom, como que surgiu a ideia desse livro? Na verdade, é uma ideia relativamente antiga. Foram quase 6 anos, aproximadamente, né, de fermentação, de pequenas variáveis que foram se conectando, e nos últimos 2 anos a gente conseguiu encorpar tudo isso e finalizar nesse resultado que vocês agora podem conhecer, né? Então, de uma maneira mais específica, né, foi em meados de 2018, eu já estava finalizando a minha tese de doutorado,
em um momento, inclusive, que eu convivia com essas duas colegas, com a Rízia e com a Larissa. Elas também eram estudantes, na mesma pós-graduação que eu fazia parte, em Presidente Prudente. E naquele momento eu estava fechando um conjunto de reflexões, entre elas um panorama da geografia brasileira. Então a minha pesquisa passeou um pouco, né, em termos de um sobrevoo sobre diferentes temáticas da geografia, no que diz respeito à produção de dissertações e teses. E já finalizando a pesquisa, eu comecei a notar a ausência das geógrafas, tanto naquilo que eu lia, nos livros principais de história do pensamento geográfico, e ao mesmo tempo eu notava nos levantamentos que eu estava fazendo, né? Isso me causou um estranhamento enorme, né? Já eram questões latentes para os estudantes e também para as minhas colegas, mas ainda não tínhamos uma visão mais geral da coisa toda. Tempos depois, na verdade 1 ano depois, aconteceu um episódio muito interessante, que foi na verdade um pouco perturbador para mim e para as minhas colegas, que foi uma manifestação justa, né, uma manifestação muito justa, no corredor principal do Departamento de Geografia de Presidente Prudente, em relação a uma faixa, que era uma linha do tempo bem extensa, e nessa linha do tempo era representado a história do pensamento geográfico, desde o período grego até meados dos anos 2000. Né? E nessa linha do tempo só haviam homens, né? Humboldt, Ritter, Ratzel, etc. E um grupo de mulheres, né, de um GT, da AGB de Presidente Prudente, fez uma manifestação colando uma outra faixa, sobre essa faixa, com nomes de importantes figuras da geografia, né, de geógrafas, né, de meados dos anos 40 até final dos anos 2000, até início dos anos 2000. E essa manifestação causou todo um alvoroço nos estudantes e eu fui um deles que fiquei um tanto quanto intrigado. A partir daí, eu comecei a reunir um conjunto de informações, um conjunto de textos, né? Na verdade, pesquisas quase que paralelas ao final do meu doutorado. E adormeceu. Depois de uns 2 anos, eu resolvi tocar esse projeto. Eu já estava como professor universitário. Eu falei, bom, vamos voltar para aquela ideia inicial. E aí eu chamei essas 2 colegas que aceitaram o desafio. E aí a gente reformulou a ideia inicial, fizemos outros levantamentos e conseguimos chegar nesse resultado. Então, basicamente, a história da ideia é essa. Em relação à mensagem do livro, eu acho que o que nós pretendíamos já está sendo alcançado, né? Pelo retorno que a gente tem obtido das pessoas, né? As curiosidades que elas nos lançam e as manifestações que elas têm quando estão diante do livro, né? A empolgação delas, né? Nesse sentido de ter um livro que, assim, modéstia à parte, não existia antes, né? Que reunisse biografias, depoimentos, uma série de textos de diferente natureza sobre as geógrafas, né? Porque até então, uma coisa que perpassou também essa ideia da construção do texto, Guilherme explicou muito bem, diz respeito a isso, né? A gente, enquanto estudante mesmo, que sempre seremos, né, estudantes, pesquisadores curiosos das coisas, a gente se perguntava, nossa, mas onde estão as geógrafas, né? Quando nós cursamos as disciplinas correlatas a essa fase de epistemologia da geografia, nós poucos nos deparamos né, com essas autoras. E aí ficava aquela dúvida, será que elas não existem? Será que realmente nós temos uma ciência que é órfã de mães, né? Isso até é um dos tópicos que abrem uma das estruturas do livro. E nossa ideia era essa, né? A principal mensagem que a gente queria passar é essa. Existem sim essas geógrafas e uma pesquisa um pouco mais pormenorizada nos dá o reconhecimento delas, né? São muitas, a gente não conseguiu, obviamente, abarcar
todas elas, nem era o nosso propósito, né? Nossa ideia, assim, a gente teve que ter um detalhamento, um certo rigor para escolher quem comporia o livro. Então, a gente se ateve a geógrafas do século XIX, né, e do início do século XX. Abrimos algumas exceções por conta das questões raciais, sobretudo, né, considerando uma geógrafa africana de Moçambique, a professora Inês Macamo Raimundo, e a professora Vanderly Custódio, que é uma geógrafa brasileira que foi a primeira geógrafa negra do departamento da USP, né, professora lá do departamento da USP. Então, a gente abriu essas exceções, né, não me recordo se tem alguma outra exceção nesse sentido, o Guilherme e a Rízia podem me corrigir. A professora Dirce, enfim, não poderia faltar, até considerando a pertinência dela, né, dos estudos da geografia física e também a militância, né, nesses órgãos que se direcionam à nossa profissão. Então, acho que é isso. A nossa ideia era despertar esse interesse, né? Assim, tem todo um mundo a ser explorado sobre isso, né? Como a gente diz na própria capa, é uma breve introdução. Então, assim, é uma introdução que deu trabalho. Então, assim, são vários países envolvidos. Se eu não me engano, acho que tem autores de 8 países. Né? Então, em relação à estrutura, essa primeira etapa a gente procurou dar conta dessa historicidade, né? E a gente abre com um debate crítico entre a geógrafa Mona Domash e um outro, não me lembro agora se ele era geógrafo, Guilherme pode me corrigir. Sim, Studart. O Studart que faz uma crítica a ela, então a gente inicia com esse tensionamento. E logo em seguida nós temos os textos, né, mais exploratórios sobre diferentes geógrafas em diferentes pontos do mundo, né? Alguns textos são dessas próprias pessoas, outros textos são de autores brasileiros e também estrangeiros que se debruçaram a escrever sobre essas geógrafas. Depois a gente tem um resgate de geógrafas brasileiras, né? E também com memoriais, textos autorais e também os depoimentos, né, que foram produzidos a partir de entrevistas. E, por fim, uma outra abrangência mais voltada para a questão racial e étnica, né? Trazendo autoras também contemporâneas, sobretudo anglo-saxã, que discutem essa questão. Quer complementar com algo, Rízia, Guilherme? Bom, primeiro saudar a todos e todas, agradecer novamente, né, reiterar os agradecimentos à Consequência por essa possibilidade do trabalho, né, com a produção do livro, a divulgação, e também para este espaço, né, por este espaço, falarmos um pouco sobre a proposta, que a gente fala já não é mais nossa, já é uma proposta do e para o mundo, né? A geografia é dinâmica, acompanha a dinamicidade da sociedade, ainda que esse não seja uma reivindicação de agora, um reclame de agora, vem de muito tempo, mas é neste espaço-tempo que essa emergência, ela aflorou e agora explodiu, né? E que bom a gente, neste espaço-tempo, termos essa possibilidade de condensar. E aí é uma condensação mais introdutória, como o próprio livro já faz essa menção, porque ainda que em momentos e espaços aí, parcelares, esse debate ele vinha sendo já amarrado para alguns grupos, né? Mas que bom essa possibilidade de agora apresentar numa obra esse debate. É uma inquietação, e como Larissa e Guilherme falaram, era uma inquietação nossa também. Nós duas, enquanto mulheres, né? Guilherme, enquanto um estudioso do tema, a pesquisa dele, né? Então, foi uma conjunção aí de fatores que nos permitiu este debate desde muito tempo, esse diálogo desde muito tempo, com esses starts aí que, enquanto pós-graduandos, a gente teve este acesso, essa possibilidade de estar desenrolando. Então, enquanto contribuição também, né,
desse debate central que é a proposta do livro, eu acho que é também uma possibilidade do livro contribuir com uma orientação do pensar. É uma orientação do pensar. Tem um rigor científico, tem um rigor acadêmico, muito fruto daquilo que nós também, enquanto pós-graduandos, agora enquanto professores universitários, né, a gente tem essa questão também muito forte dessa responsabilidade com que temos discutido, debatido, produzido e organizar isso do ponto de vista metódico, né, porque a gente, nesse trajeto de pós-graduação, nesse trajeto como investigadores, como pesquisadores, a gente sabe o peso que isso tem. E o livro, chegando agora, este debate chegando agora, também diz muito sobre isso. O que baliza a produção científica? O que atesta, o que torna este conhecimento, este saber de fato científico, acadêmico? Ao longo do livro, vários são os testemunhos dessas mulheres que enfrentaram essas condições. O seu fazer, a sua trajetória, a sua exploração, o método aplicado, encontrava essa barreira. Não eram homens para que este conhecimento fosse balizado, fosse certificado, fosse aceito. Muitas delas tiveram que assinar como homens para que este produto ele pudesse ser, de fato, validado. Então, de lá para cá, a gente pensa, tem bastante tempo, né? Mas as condições mudaram totalmente. Olha o contexto que surgiu a proposta do livro, né? De uma reivindicação de mulheres, à medida em que, num espaço que foi reservado para a reconstituição da história, uma linha do tempo da história do pensamento geográfico, elas não estavam lá. Então, ainda que neste período contemporâneo, algumas questões do passado elas ainda permanecem, que é a ausência dessa produção, dessa leitura, dessas experiências, né? Então, acho que também integra aí a contribuição do livro como uma proposta. Até um dos capítulos escritos por Larissa e Guilherme é essa orientação, essa proposição. Então, eu acredito que também seja essa uma das contribuições. E ainda no debate, num dos debates, o que do ponto de vista de gênero está sendo posto, mas também do ponto de vista racial. Eu fui a última a ingressar no projeto, eles me convidaram no momento em que o livro ele tinha um corpo já, ele já estava em andamento, e aí acessar essa leitura, que já era também uma conversa nossa, um debate de algum tempo, ver que iria compor um material dessa grandeza. Eu falei, não tem como não integrar, não tem como não aceitar este convite. E aí, esse debate que a gente já vem tentando fazer nas nossas aulas, nas nossas disciplinas, nos nossos trabalhos individuais, eu acho que também vem como uma grande contribuição, né? Neste tempo em que trabalhar com esses grupos minoritários do ponto de vista da representatividade, lê-los nesse conjunto aí, na constituição da história do pensamento geográfico, vai, né, trazer até um certo conforto, um certo acolhimento de falar, olha, nós temos sim uma história situada ali e que a gente pode trabalhar com geografias no plural, porque a geografia é uma pluralidade com esse debate também. É um livro, apesar de introdutório, como é a proposta dele, é um livro complexo, por conta do debate denso, mas é um livro com diversidade, bastante diversidade em termos do pensamento, diversidade em termos das experiências, das metodologias aplicadas, das mulheres, em grande corpo, né, mas mulheres diversas também, e é muito a cara da geografia, né? Então, destitui este lugar de ser uma geografia essencialmente branca, essencialmente masculina, essencialmente europeia, e aí não é um confronto com o que está posto. A gente lida com essa história, nós fomos constituídos com essa história do pensamento geográfico. Então, não é deixar para trás o que está construído, não é isso.
É falar, olha, tem essa construção, mas também tem essa, e ela precisa deste espaço. Então, é este contínuo, é um contínuo, ainda que essa ideia da reparação ela seja presente. Há geógrafas na história do pensamento geográfico, há a questão de gênero atrelada a essa produção do conhecimento, há a questão racial atrelada a essa produção do conhecimento. Isso não pode ficar escamoteado. Não pode ficar escamoteado. Aí, antes que tarde, né? Ainda que tarde, chegou. Pegando um pouco do gancho que a Larissa comentou, e depois eu amarro um pouquinho com a fala da Rise. A tese é essa do livro, né? As geógrafas sempre existiram. Elas sempre estiveram presentes na produção do conhecimento geográfico, o que, na verdade, causa um certo transtorno para a gente, porque elas estiveram em todas as escolas de pensamento geográfico, alemã, francesa, inglesa. Desde Humboldt, tínhamos uma geógrafa contemporânea a ele, que é a Mary Somerville, que publicou um livro, inclusive, que se chama Geografia Física, né? E por alguma razão, que na verdade são várias razões, todas essas mulheres não chegaram até nós, né? Então esse livro, ele, embora seja uma introdução, a gente buscou trazer aquilo que há de mais curioso dentro das nossas condições, né, dentro dos limites das republicações de textos, por questões de direitos autorais também, mas aquilo que havia de mais curioso dentro desse universo, a gente lutou para trazer para o livro, né? E aí tem uma coisa curiosa nisso tudo, porque na verdade é a primeira coletânea no mundo sobre geógrafas. Não é apenas a primeira coletânea no Brasil, né? São 8 países presentes, e quando a gente enviava os convites para a escrita dos textos ou para republicar algum texto, traduzindo-os, né, o que nós ouvíamos dessas geógrafas, as vivas no caso, era: olha, parabéns, né, ainda não vimos algo dessa natureza, vai ser o primeiro livro no mundo. Claro que a gente, obviamente, evitou, né, dizer que é o primeiro livro no mundo por uma questão, obviamente, de não nos parecer um pouco exagerados com a nossa proposta, né? Mas realmente é a primeira coletânea, não há outro livro parecido que colocou para dialogar tantas vozes, de tantos idiomas, né? Tivemos textos traduzidos do alemão, do tcheco, do francês, do inglês, e outras mulheres de outros países, como, por exemplo, a Inês Mocama Raimundo, como a Larissa bem pontuou, de Moçambique, né? Então não é apenas o primeiro livro no Brasil, é também um dos primeiros livros no mundo, né? O que para nós, obviamente, nos honra muito, mas também desponta como um alerta, né? Então, um livro dessa natureza, em 2024, sendo publicado aqui no Brasil, na América Latina, por jovens doutores. Para nós, como organizadores, como autores, é uma honra, mas também é estranho, né, saber que demorou tanto tempo para um livro como esse sair, para sair em 2024, causa uma certa tristeza ao mesmo tempo, né? Então é quase que um paradoxo para nós a construção desse livro, porque é preciso lidar com essas duas dimensões, né? A da honra de tê-lo feito e da tristeza, né, de apenas em 2024 um livro ser produzido sobre geógrafas, né? Então, sobre geógrafas na história do pensamento geográfico. Então, esse livro ele traz muitas mensagens, né? Cada texto, cada geógrafa escolhida tem um sentido, tem uma história muito circular, tem curiosidades grandiosas para serem descobertas. É um livro que não se resume a uma mera coletânea, na verdade, né? Ele explora muitas variáveis, muitas histórias, e eu tenho, assim, convicção, né, de quem tocá-lo, quem tiver a oportunidade de lê-lo, que não precisa necessariamente ser nessa ordem que a gente previamente pensou, vai descobrir muita coisa interessante, né? A estrutura, na verdade, desse livro, ela foi pensada exatamente para preencher lacunas, né? Então,
o primeiro texto, que é o primeiro capítulo que nós escrevemos, é um capítulo de sobrevoo, de indicativos, que indica caminhos, possibilidades de investigação, estratégias para serem trabalhadas em sala de aula, né? Após o nosso capítulo, que de fato se inicia as estruturas que vão sustentar, né, a proposta do livro, né? E essas estruturas, elas foram pensadas exatamente nessas ausências, nessas exclusões, né, que nós, infelizmente, fomos formados ao longo do nosso período de formação acadêmica, não só em nível de graduação, mas também de pós-graduação. Então, pensar uma ciência órfã de mães, né, é uma provocação que a gente coloca, justamente pelo fato de que, geralmente, aprendemos sobre os pais da geografia, fazendo referência a Humboldt, a Ritter, depois Ratzel, Paul de Lablache, é um convite, né, um convite para o leitor pensar, inicialmente, para professores que ministram a disciplina de História do Pensamento Geográfico também refletir, e para todos aqueles que, de alguma forma, têm um imaginário do que é a geografia, têm um imaginário do que é geógrafos, né, o que significa ser geógrafos nisso tudo. Né? Então, o livro ele foi pensado nesse sentido, né, de contestação de algumas ideias pré-definidas, pré-representadas no nosso imaginário, cristalizadas em emendas de disciplinas, que, de alguma forma, negligenciaram ou excluíram essas geógrafas. Então, esse livro ele tem esse caráter também, né, de tentar eletrizar um pouco o debate, confrontar algumas ideias e convidar os leitores para a leitura e para a reflexão. Essa pergunta ela é muito boa e esse comentário, na verdade, ele é muito bom. Porque, na verdade, eu e minhas colegas, a gente está presenciando com uma certa intensidade em relação a esse livro, porque quando as pessoas observam a capa, inicialmente, né, ou imaginam que seja um livro feminista, ou pensam que seja um livro pós-moderno, enfim, ou às vezes nos caracterizam com um certo modismo, né? E isso eu estou falando até dentro de sala de aula. Antes de qualquer coisa, a recuperação dessas mulheres é um princípio ético. É um princípio ético como cientistas, como intelectuais, porque elas produziram geografias diversas. Geografias dentro da geografia física, dentro da geografia urbana, dentro da geografia agrária. É muita diversidade no próprio fazer geográfico delas. Né? E mais do que isso, né? Elas estiveram presentes em praticamente tudo, dentro das associações, dentro das revistas, como editoras, produzindo livros, como professoras, como ativistas políticas. É toda uma diversidade que a gente já encontrava dentro das personalidades masculinas, já estão e existem, e às vezes até com muita mais potência, com essas geógrafas. Né? Então, eu particularmente penso que é um princípio ético que as pessoas precisam, antes de qualquer coisa, refletir sobre um livro dessa natureza. Né? Porque os modismos, como algumas pessoas inicialmente gostam de caracterizar algumas atividades como a nossa, né? E isso não é apenas o livro em si, mas as nossas próprias características. Né? A professora Larissa é uma geógrafa feminista desde sempre, nos estudos que ela realiza, sempre estudou gênero, sempre estudou mulheres. A professora Rízia, a mesma coisa, lastreada ainda com a questão racial. Então, tudo isso forma um período da nossa própria formação. Né? E infelizmente, para algumas pessoas, o livro se resume a essas caricaturas que inicialmente eu disse, que não necessariamente nos deixam tristes, né? Nos deixam tristes, mas o livro não é só isso, e a pretensão, particularmente falando aqui, minha, é que as pessoas entendam que a reflexão e a recuperação dessas geógrafas é um princípio ético, né? Seja em estudos, seja como professores, seja em pesquisas de mestrado, doutorado, TCC, seja no conteúdo que vai ser passado na disciplina de História do Pensamento Geográfico, é um princípio ético. Né? Elas existiram, produziram, conviveram, contestaram,
produziram ideias, conceitos, teorias, elas estão aí, né? Estamos falando de Berta Becker, estamos falando de Lívia de Oliveira, de Mary Somerville, de Vanderly Custódio, de Inês Macamo Raimundo. São potências gigantescas que estavam aí, né? E por diferentes razões não foram ouvidas, não foram recuperadas, né? Então, na minha compreensão, o primeiro passo é esse. Trazer à tona, né, esses textos por meio da tradução, por meio dos depoimentos, da revisão do memorial dessas professoras, né, dos memoriais que elas deixaram, é um compromisso ético e também político, né, assim, de nós enquanto jovens pesquisadores, né, recém-professores nas universidades, né, efetivamente falando, de, a partir das nossas próprias experiências e vivências também, que nos forjaram a também ter esse compromisso e da forma como tudo foi feito, né, a concatenação das ideias, da estrutura, também diz muito sobre nós, enquanto pessoas, enquanto um grupo de amigos que sempre, assim, se preocupam com essas questões, né, esses temas perpassavam nossos trabalhos de alguma forma, as 3 teses, de deixar aí uma contribuição nesse sentido, de trazer essas mulheres. Tem muita coisa que para mim também era desconhecida enquanto pesquisadora da área, eu fui me tomando conta durante a pesquisa, né, muitas autoras aí, o Guilherme já foi desbravando antes, aí quando eu conheci eu falei, nossa, não conhecia, não sabia. Então eu imagino que vai ser uma surpresa, assim, para muitas pessoas, assim como foi para nós, né. E eu concordo com o Guilherme também nesse sentido de talvez as pessoas terem essa primeira apreensão enquanto algo que seja um modismo, né, um discurso muitas vezes não levado a sério, secundarizado, ridicularizado em alguns momentos, que quem estuda esses temas com certeza já passou por esses constrangimentos de uma forma ou de outra. Mas eu penso que isso, se a pessoa tivesse contato com o livro de uma forma mais profunda, ela vai, talvez essas ideias elas vão ruindo, né? Primeiro que não é uma simples compilação de textos, né? Tem toda uma sequência que já foi abordada, uma estrutura. Teve um trâmite bastante minucioso com essas traduções. As traduções, eu acho que vale ressaltar, elas foram feitas por pessoas que já tinham essa experiência de traduzir obras de grandes referências aí, Patricia Hill Collins, Bell Hooks, nessas discussões. Então foi uma outra cautela que nós tivemos e eu acho que isso se reflete, né, até na leitura mais fluida e também que coaduna com a própria geografia. E é como a Rízia colocou, né, no início da fala dela, né, a geografia ela é dinâmica, todas as ciências são, né, e elas vão perpassando esse tempo e espaço, né, de diferentes sociedades. Eu acho que essa reivindicação, né, por trazer as geógrafas à tona, por mostrar que há outras geografias, que não só aquela geografia europeia, heteronormativa, isso não é, como ela colocou, não é de agora, né, essa demanda, ela tem um tempo, mas ela é cada vez mais crucial, né, cada vez mais urgente. E destacar também, né, que elas foram, a gente tem que ressaltar isso, eu acho que o livro em determinados pontos ele traz também a importância e a pertinência profissional dessas mulheres enquanto exploradoras, viajantes, né, que fomentaram também essa construção da ciência geográfica. A gente pensa lá nos exploradores somente como os homens, mas que também são professoras, são pesquisadoras e tem outras vertentes da vida delas que nós não conhecemos, né? São mães, são esposas, são cuidadoras de outras pessoas, né? Às vezes as que não têm filhos cuidam de um irmão, de um pai, de uma mãe, e talvez, né? Talvez não. Com certeza essas outras nuances, né, da existência feminina também condicionam aí a invisibilidade dessas mulheres, né? Muitas vezes. Então eu acho que olhar também para esse outro aspecto, né? Por que existe um preconceito institucionalizado
um silenciamento, né, epistemológico existe, mas por que ele existe além da academia, né? Por que essas mulheres não foram aí consideradas, lidas, ou porque em alguns relatos mesmo elas dizem, eu não fiz tal coisa, né? Não tive oportunidade de viajar como eu gostaria, de conhecer outros países, de assumir tantos cargos, porque eu tinha uma família também, né? Isso demandava de mim, né? Às vezes eram mães solos, então eu acho que tem todo um conjunto, né, por trás disso. Seria um dos pontos que eu acrescentaria a questão ética, que a gente tem esse lastro, né? Eu reforço a questão política trazida por Larissa. Antes de tudo, somos sujeitos políticos, sujeitos e sujeitos políticos. E esse foi um posicionamento também, né, nosso, enquanto organizadores, e é um posicionamento também dessas autoras. Cada um desses capítulos mostra como elas precisaram assumir uma posição política frente à sua vida cotidiana, como Larissa trouxe, esses diferentes papéis e funções deste lugar destinado à mulher, deste lugar doméstico destinado à mulher, e a possibilidade de explorar, e aí a gente já tem uma forma, né, de pensar, por exemplo, o trabalho de campo na geografia, é uma forma da gente trabalhar a partir desse livro, né? O que o livro pode chegar também? Questão metodológica, trabalho de campo, questão de categorias e conceitos na geografia, o livro pode alcançar, a gente pode trabalhar a história, mas trabalhar a Constituição, ou a revisão destes conceitos e categorias que são chaves na geografia a partir dessas trajetórias, que foi pontuado por Guilherme e Larissa, que para além disso, né, conjuntamente a isso, trabalharam em diversas outras funções, neste escopo que é o universo acadêmico, neste escopo que é a vida do pesquisador, da pesquisadora, e elas foram apagadas, né, silenciadas. Então, essa contribuição também pode ser notada através desse livro, né, que agora chega a público. E eu acho que reflete muito também nossas próprias trajetórias. À medida que eu fui ouvindo os meninos aí, a gente vai rememorando, né? E aí, concordo, as diversas emocionalidades que nos despertam, tanto na elaboração ainda, naquela conversa amistosa, quando o projeto foi ganhando corpo, à medida em que ele foi sendo divulgado, né? As prévias, os comentários que foram chegando, e foi bem assim isso mesmo. Ora um simples parabéns, ora um comentário um pouco, sabe, capcioso, fora os outros enfrentamentos que a gente foi tendo ao longo da nossa própria formação. Então, reivindicar este debate, reivindicar essa posição, e aí é uma posição política, deste fazer feminino, né, uma grande contribuição. E que ele, de fato, ingresse as nossas ementas. Nós fomos formados aqui em diferentes universidades, enquanto formação basilar, né, enquanto geógrafos, licenciados e geógrafos, diferentes espacialidades. Eu venho de uma formação da região Nordeste, os meninos são da formação Sudeste, e a gente sabe que a produção do conhecimento também perpassa isso, nesses centros de formação, esses centros de poder, quem está na periferia da produção do conhecimento científico, quem tem acesso ao centro, né, da produção científica, o que está basilado do ponto de vista da história do pensamento geográfico que o livro traz. A gente tem escolas, né, prioritárias de onde a história da geografia ela nasce, né, com essa aspa aí bem grande, nasce e vai se ramificando. Desafios, a gente precisa acompanhar essas ramificações e explorar essas outras trajetórias. A gente tem o Norte Global como um centro representativo, né, da produção do conhecimento, balizador da produção do conhecimento, mas as experiências elas são múltiplas, né? O Sul Global também tem essa contribuição. E aí seria um outro passo. Essas geografias do Sul Global, essas geografias
aqui nosso imediato, né, uma América Latina, fazer uma produção. O livro é bem diverso em termos de traduções, né? Também nós produzimos desde aqui. Né? Então, seria também essa outra possibilidade de desvendar. Até porque muitas dessas teorias, dessas definições, desses conceitos, esses contextos explorados, pesquisados, beberam daqui, não é? Então, a gente tem isso sinalizado na história. Quando você fala, seria ruir as bases da geografia, eu não sei se ruir, mas tensionar. Tensionar não no sentido de derrubar, porque está construído, nos formou, nos construiu. Então, a ideia não é destruir o colocado, né, o que já foi, ao longo da história aí, erigido. Mas falar, olha, tensionar para dizer que há esse outro lado. Há essa outra história, há essa outra geografia que também formou essa grande ciência, maravilhosa ciência, que é a ciência geográfica. Então, no sentido de contribuir, sim, contribuir com este amplo que é a geografia. E como acho que o livro expressa muito também das nossas experiências, a gente teve uma diversidade de papéis, né? A gente enveredou aí por vários momentos aí ao longo da pós-graduação, várias funções. Eu acho que também nos aproxima desse ponto da emocionalidade, porque fala, nossa, a gente viveu também muito disso, né? Nós, principalmente enquanto mulheres, nós vivemos muitos desses desafios neste período contemporâneo. Se a gente pensar esse delay, né, no tempo da longa duração, nós vivemos isso agora, em 2024. Né? Então, saber que agora isso vai ser notado, vai ser situado, vai ser considerado nas nossas aulas, nas nossas pesquisas, né, no ensino da geografia que a gente se propõe agora enquanto professores universitários, isso é empolgante e dá uma esperança. As pesquisas estão aí, estão surgindo, né? Vários comentários como, olha, vai entrar na minha referência, eu estava atrás de um livro como esse, eu estava precisando de um material como esse. Isso é muito significativo, muito significativo. Então, de fato, vem preenchendo uma lacuna, né? Uma lacuna e que agora tem esse start aí, apesar do delay, mas tem esse start aí para que seja um material de fato acessível. É uma redação fluida, ainda que o conteúdo seja complexo em grande parte, né? Mas é uma redação fluida, é um texto que está organizado. Claro, tem um pensamento, né, que o estrutura dessa maneira, mas ele não está fechado nessa estrutura, você pode fazer um movimento diferente. Então, acredito que seja um material também didático para a graduação, não só, né, pós-graduação, enfim, pesquisas outras, mas bastante didático, né, no propósito que ele se direciona. Para nós está sendo uma felicidade, né, apresentar esse debate, essa proposta agora. E desafiador, porque a gente sabe que o caminho ainda tem... O caminho é longo. Terminando já várias outras questões vão aparecendo, vão surgindo aí com essa possibilidade de produzir, né, mais material. Então, nós agradecemos muitíssimo pela possibilidade do diálogo e de novo, continuar nessa divulgação, nessa expansão, né, ver a geografia também por essa perspectiva. Agradecimento enorme aos meus amigos Guilherme e Larissa. Foi uma felicidade integrar. Eu achei desafiador no momento, ainda falei com eles, menino, será? Eu acho que eu não vou ter condição de colaborar com vocês à altura do que é o livro, né? Mas como desafios, eles são sempre presentes, eu falei, não, vamos lá. E foi uma satisfação imensa trabalhar na obra e trabalhar com eles. São pessoas seríssimas, pesquisadores muito éticos, situados, né, posicionados nesse debate. Então, também por isso, foi uma alegria trabalhar com eles, porque eu sei que são pessoas engajadas, são pessoas sérias, profissionais mesmo, apesar de sermos todos muito jovens, mas estamos aí com esse desafio, com esse compromisso social, esse compromisso com a geografia. Então, agradeço aqui agora a consequência por esse espaço, né, ainda que virtual, ainda com os contratempos pessoais que nos fizeram
aí postergando esse encontro. Agradeço a você, Bronze, pela oportunidade, né, que você nos dá de explicar um pouco sobre o livro, de ter essa conversa. Acho que é muito importante. Refaço as palavras da Rízia no sentido do quão prazeroso foi, apesar de desafiador, trabalhar com meus dois amigos, né, o Guilherme e a Rízia. Eu acho que tem esse lado emocional também, que perpassa as nossas trajetórias e o quanto nossas trajetórias elas se encontraram, né, se cruzaram na vida, no profissional e também coadunando para gente, tô meio ruim hoje, para a elaboração desse livro, né, dessa obra. Eu acredito que é uma obra, assim, inovadora, que já está tendo um destaque, né, por tudo que ela representa e o conteúdo que tem aqui. É um livro como a Rízia mencionou, complexo, né, traz questões complexas, mas ele tem uma leitura fluida, uma leitura instigadora. Então, eu acredito que os estudantes vão gostar, e o que eu espero é isso, é que é um material que nós não tivemos enquanto estudantes, né, na nossa época de graduação, nem no mestrado, nem no doutorado. Então, acho que uma contribuição nossa também, nesse sentido, que perpassa o social e o político, enquanto organizadores desse livro, é isso, né? A gente deixa aqui um caminho, pode ser um caminho inicial, com certeza há muitas outras geógrafas de diferentes cantos para serem exploradas, para terem suas narrativas, suas histórias de vida incorporadas na geografia. Mas é a nossa contribuição inicial, e eu sei que é uma contribuição importante. E espero que ele seja lido, que esteja nas ementas, né, que seja conhecido pelos estudantes. E é isso. Mais uma vez, muito obrigada. Perfeito. Vai ser bem rápido também. Eu só gostaria de agradecer as autoras, né, que contribuíram com esse livro, as autoras e autores. Infelizmente, são muitas pessoas e questões óbvias, é impossível de que eles também participassem dessa atividade, né? Além dessas pessoas, gostaria de agradecer a Maria Frisarin Cipriano, né? Ela é design gráfico e arquiteta, ela que ajudou a gente a fazer a capa. Na verdade, ela praticamente fez sozinha a capa do livro. E também as professoras Maria Encarnação Beltrão Expósito e a professora Joseli Maria Silva, que foram as que prefaciaram e pós-faciaram o livro, né? Além delas, eu vou reforçar também o papel das tradutoras, né? Uma delas é a Regina Reci Candiani, que é uma professora formada pela Unicamp, com doutorado em Sociologia, em Estudos Feministas, é a atual tradutora dos livros da Angela Davis para o português, e a Buvi Libânio, que também é uma pessoa dedicada à tradução, né? Tem mestrado em tradução de livros femininos, e elas duas que foram as grandes tradutoras, né, que contribuíram com as traduções deste livro, né? Então são todas essas mulheres, desde as organizadoras até aquelas que prefaciaram, aquelas que escreveram, as que traduziram, né? É todo esse universo que fez com que esse livro ganhasse vida. Então, um agradecimento bem especial a essa constelação de mulheres que fez esse livro vir à vida. Acho que é importante fazer a menção também às instituições, né? Enfim, é recurso, então, CAPES, a UFMS, né, que foi a instituição até então, quando o projeto foi iniciado, e que agora está nessa diversidade de universidades e de espaços que também nós representamos, né? Então, era fazer esse reforço também. É um livro plural, em todos os sentidos, em todas as dimensões. Acho que vale a pena também mencionar, a gente falou das mulheres porque elas são o foco, né? Mas tem alguns autores, né, homens, que contribuíram também, que já tinham essa perspectiva instigadora de registrar a história de algumas geógrafas, né? Tem nesse caso, autores brasileiros, né, e autores também estrangeiros, então ressaltar a importância, a pertinência, né, de homens que se debruçam sobre isso, também nos ajudam a construir e reconstruir essa história. Mais uma vez agradecer em nome
da Consequência. Reiterar que foi um prazer conhecer vocês e espero encontrá-los em breve. Que bom que a gente conseguiu tecer esse espaço e também quero dizer que as redes da Consequência estão abertas para colaborações e, enfim, para continuar tentando criar esse espaço de debate crítico, né, e transformador para geografia.